Você já se perguntou exatamente como saber quando uma mulher está interessada? Como saber se é o momento de poder fazer um convite para alguma coisa, se eu vou levar um fora ou não? Existem alguns sinais que é importante poder entender para não se precipitar e daqui um pouco fazer um convite na qual a pessoa vai estar recusando. Comigo já aconteceu de alguns homens me abordarem e me fazerem convites na qual eu recuso e eles questionam, mas eu achei que tu estivesse interessada. E aí eu fico me perguntando, o que de fato eu falei ou o que eu fiz que desse a entender que eu estava interessada? Porque no meu ponto de vista, eu não fiz nada desta forma. Eu não fiz nada que pudesse dar algum tipo de garantia que eu fosse aceitar algum convite. Porque muitas vezes nós mulheres ou até mesmo os homens, nós somos legais. O fato da gente conversar, o fato da gente responder algo não significa necessariamente que eu estou interessada a ponto de querer fazer algo com alguém, de querer sair com essa pessoa. Por exemplo, quando alguém reage a algum story meu, normalmente eu curto, né, com um coraçãozinho, mas isso não significa que eu estou interessada ao ponto de sair com essa pessoa. Eu faço isso como uma forma de agradecimento, como uma forma de respeito, mas não significa que eu estou dizendo para a pessoa que sim, eu gostaria de sair com ela. Quando você começa a fazer essa aproximação, começa a reagir aos stories, começa a fazer algumas perguntas no sentido de iniciar algum tipo de conversa, o que é importante vocês homens entenderem? O quanto que essa pessoa responde porque ela está sendo educada ou o quanto ela de fato está interessada e ela está engajada nesse tipo de conversa. Então, por exemplo, você questiona algo para ela, ela só responde ou ela responde te questionando algo também? Por exemplo, você pergunta para ela de onde ela é. E aí ela responde de onde ela é e ela também pergunta de onde você é. Vocês entendem a diferença? Não é simplesmente ela responder aquilo que você pergunta. Isso não é um diálogo. Ela só está respondendo porque talvez ela tenha esse pensamento de que se eu não responder eu não vou estar sendo educada, enfim. Agora, não significa que ela de fato vai querer fazer alguma coisa, que ela vai querer sair com você. Quando então eu tenho, por exemplo, né, algum homem reage a algum story meu, eu vou lá e curto. A pessoa normalmente entende isso e aí até aqui eu concordo, né? A pessoa vai fazer uma tentativa maior para poder entender exatamente a minha motivação por aquela curtida. Aí a pessoa questiona, me manda, por exemplo, um bom dia ou tenta iniciar algum tipo de conversa. Quando eu não estou interessada, eu já não respondo mais. Se eu percebo que a pessoa está iniciando algum tipo de diálogo e eu não quero efetivamente conversar com a pessoa, eu não respondo, eu visualizo e não respondo. Na minha concepção, isso vai deixar um pouquinho mais claro. E aí, esse é um dos motivos de eu estar fazendo esse vídeo, é porque mesmo assim, alguns homens continuam insistindo. Quando eu visualizo e não respondo, é como se de alguma forma eu acionasse nessa pessoa algum mecanismo que fizesse ela querer tentar justamente, não, mas agora eu vou conseguir, eu quero, como se eles quisessem provar alguma coisa ou justamente ir ao ponto de tentar me convencer a aceitar o convite ou aceitar fazer alguma coisa ou aceitar querer conversar com eles. Quando vocês percebem isso é algo que não necessariamente é tão consciente, tá, gente? Mas vamos imaginar, por exemplo, quem gosta de aposta, tá? Qual que é o grande problema de quem gosta de aposta? É que quando se perde um valor, qual que é o primeiro pensamento? Não, mas aí agora eu vou apostar para poder resgatar aquilo que eu perdi. Não é nem ganhar mais, mas é resgatar aquilo que eu perdi. E aí a pessoa vai lá e faz uma nova aposta. E aí às vezes perde novamente. Aí ela continua com este pensamento, não, mas eu vou resgatar aquilo que eu perdi, eu vou resgatar aquilo que eu perdi. E ela fica insistindo, e aí quando se vê, a pessoa já se gastou um valor significativo. Quando eu vejo alguns perfis, e aí vocês podem se observar se vocês não são esse perfil, perdeu
Parece que tem essa coisa de não, mas eu vou tentar conseguir, eu vou tentar recuperar, eu vou tentar recuperar. E aí se começa esse ímpeto de querer tentar buscar aquilo e às vezes é algo que não vai ter lucro, vocês entendem? Então não tem o porquê insistir. Eu já falei isso em vídeos anteriores. No momento onde a pessoa demonstra um não interesse, não tem o porquê ficar insistindo. Se parte para outra. Então eu já ouvi, por exemplo, né, deixa eu te provar que eu sou uma pessoa boa, deixa eu te provar que eu consigo, deixa eu te provar que tu vai gostar de mim. Gente, isso não se fala assim para alguém, né? Todas as pessoas têm valor, todas as pessoas são importantes. Ninguém precisa provar nada para ninguém, não é para mim, não é o meu aval que vai fazer você ser uma pessoa importante ou de qualquer mulher. Então aqui é o ponto simples. Algumas pessoas vão estar interessadas na gente, outras não vão. E é assim que é a vida, é paciência, a vida vai seguir. Então você vai fazer uma primeira abordagem, você vai questionar ela sobre alguma coisa. Eu oriento vocês serem estratégicos. Se vocês querem uma aproximação, se vocês querem iniciar algum tipo de conversa, algum tipo de diálogo, escolham um story para reagir, que já possa dar uma possibilidade de engajamento no sentido de conversa. Então, não qualquer story aleatório ou algo muito específico, por exemplo, vai uma foto que ela posta, uma selfie que ela posta dela, por exemplo, um story, né, que seja basicamente ela, assim. Vocês vão elogiar, vão dizer que ela é bonita e tudo mais, mas isso não dá muito engajamento para a conversa. Agora, se ela postar um story sobre alguma outra coisa e se for algo ainda de interesse de vocês, que tu também tem interesse, sei lá, se ela posta algo sobre futebol, por exemplo, aí é mais fácil de tu conseguir ter subsídio, digamos assim, para poder utilizar aquilo dali como conversa. É mais fácil de tu iniciar e puxar um assunto na qual vocês dois têm interesse. No momento, então, vai se iniciar essa conversa e ela vai estar respondendo e ela vai estar ao mesmo tempo questionando para poder dar. Vamos imaginar que é como se fosse uma receita de bolo. Os dois têm ingredientes para compor essa receita. Não é só você que está dando ingredientes. Então você precisa entender e ter esse feeling de perceber que ela também está dando, né, subsídio para que essa conversa continue. Ela pode não lhe questionar algo específico, mas ela está dando conteúdo para a conversa se continuar. E aí vai permanecendo somente na conversa por algum determinado tempo, e o convite ele pode ser algo partindo de alguma coisa na conversa que dá a possibilidade, por exemplo, de vamos tomar um café, ou até mesmo, sei lá, fazer um treino juntos, uma caminhada, uma corrida, enfim, alguma coisa que possa dali surgir a oportunidade de se fazer um convite. Então vocês têm algo que vem da parte da pessoa para utilizar como possibilidade então de se fazer um convite. Do que, por exemplo, a pessoa reagiu ao meu story, eu fui lá curtir, ela questiona alguma coisa, eu não respondo e ela vai lá, questiona de novo e aí já vem um convite, por exemplo, para se fazer algo. Em que momento, né, eu deixei eu entender que eu aceitaria fazer algo? É muito mais fácil vocês ouvirem um não se vocês não conseguirem perceber qual o momento disso ser feito. Nos primeiros vídeos que eu postei aqui no canal, eu também falei e reforcei o quanto que se vocês estão interessados na pessoa, é importante que vocês se atenham a conhecer um pouquinho, se deem o trabalho de entrar no perfil da pessoa e saber do que ela gosta, saber do que ela curte, saber o que ela faz, porque isso, novamente, vai trazer possibilidade de assunto entre vocês. Já aconteceu comigo, por exemplo, uma vez, né, me mandaram uma mensagem no privado me convidando direto, assim, não se iniciou nenhum tipo de conversa. A pessoa simplesmente mandou, né, me convidando para tomar uma cerveja e para fumar um gudã. Assim, né? O que você acha de algum dia a gente sair para tomar uma cerveja e fumar um gudã? Se a pessoa perdesse 2 minutos do tempo dela para olhar os meus stories, para ver as coisas que eu publico, em nenhum momento ali tem álcool ou tem cigarro, né? Então já se começa por aí.
eu posto muita coisa relacionada a treino, relacionada ao meu estilo de vida. Então tinha várias coisas, eu gosto de futebol, eu gosto de luta, eu gosto de várias coisas nesse sentido. Então, só por isso já daria, né, bagagem suficiente. Se ele tivesse me convidado, por exemplo, para ir assistir um jogo do Grêmio, sou gremista, né? Já seria diferente, já teria minha atenção, já seria diferenciado. É isso que vocês precisam entender. Se vocês querem a atenção de alguém, vocês precisam entender que vocês precisam se diferenciar da maioria. Me chamar de gata, me chamar de princesa, me chamar de meu anjo, bebê, enfim, isso não é diferenciado, gente. Então isso é algo que acontece. Quando vocês querem a atenção de alguém, vocês precisam se destacar justamente fazendo o diferente. Nessa busca de conquista, nessa busca de tentar conversar com alguém e justamente chegar ao ponto do convite, é importante entender essas questões que eu falei. Porque fica mais fácil de vocês, porque cada não que vocês escutam, gente, é mais fácil, digamos assim, vocês se sentirem inseguros. Vamos tentar imaginar. Eu quero aprender, por exemplo, a fazer embaixadinha, tá? Então, eu preciso praticar para que eu consiga desenvolver uma habilidade com relação a isso. Agora, se eu praticar, por exemplo, uma vez por mês e eu conseguir fazer no máximo 10, o que vai acontecer? Eu vou desistir, eu vou achar que eu não sou boa naquilo dali e eu simplesmente não vou mais querer fazer, porque eu acho que eu não sou boa o suficiente. E talvez eu poderia ter uma possibilidade se eu praticasse todos os dias. Então é diferente eu tentar fazer todos os dias ou fazer uma vez por mês. Então, quanto mais vocês se colocarem em situações onde vocês acabam sendo rejeitados, isso vai para autoestima, é ruim, isso para segurança, para autoafirmação é muito negativo. Então, no momento onde vocês conseguem fazer uma leitura melhor da situação, saber se essa pessoa está interessada o suficiente para ir fazer uma abordagem, é mais fácil, não digo que é mais fácil, mas a chance é muito aumentada com relação a serem efetivos e conseguirem chegar no objetivo que vocês querem. Então não deem tiro para todos os lados, de qualquer forma, de qualquer jeito. Sejam estratégicos. Pensem no que vocês estão fazendo, entendam sobre o que vocês estão fazendo. A sedução, essa conquista, gente, isso querendo ou não, isso é como se fosse uma dança. Não adianta só eu fazer um movimento, eu preciso que a outra pessoa faça um movimento junto comigo. Então a pessoa faz o movimento dela, eu faço o meu movimento, como se fosse um jogo de xadrez também. Então isso é uma coisa importante de vocês entenderem. Vocês vão ir a campo com uma estratégia definida de jogo, certo? Então, por que a gente precisa de um técnico no futebol? A gente precisa de um técnico porque ele vai ter uma visão de fora, ele vai conseguir estabelecer uma estratégia técnica específica, avaliando o outro lado para ir poder posicionar o seu time. Isso ele já tem antes do jogo e durante o jogo, às vezes é necessário mudar também a jogada, porque o outro time está se portando de uma forma diferente, então eu automaticamente preciso mudar o meu lado. Então, quando vocês vão conversar com alguém, isso é importante vocês terem em mente. Vocês saberem qual que é a jogada que está vindo do outro lado, para aí vocês poderem pensar na jogada de vocês. E isso quando eu falo, obviamente, né, é pensando em não só pegar por pegar. Eu não falo as coisas aqui nesse objetivo. Se alguém utiliza para isso, não é aquilo que eu quero passar. O que eu quero tentar passar é que vocês, como homens, possam se sentir mais seguros, se sentir mais autoconfiantes, poderem ter experiências melhores e, da mesma forma, proporcionar para as demais mulheres experiências melhores também. Então, se vocês têm essa segurança, se vocês têm essa autoconfiança, se vocês têm um nível de maturidade maior, vocês vão se colocar em experiências onde a coisa vai fluir também de uma forma melhor. Não necessariamente pensando em namoro, pensando em relacionamento. Pode-se existir sexo casual, sim, com qualidade, com amizade e tá tudo bem, está tudo certo. Se respeitando
de ambos os lados. Vou convidar vocês a conhecer o meu material que eu deixo disponível descrito nos vídeos com relação ao meu e-book e com relação à minha mentoria. O meu e-book ele traz diversas técnicas em diversos temas diferentes. Então eu falo lá bastante sobre estratégias relacionadas a compulsões, compulsão com álcool, compulsão com drogas, compulsão com pornografia, compulsão com jogos. Se vocês puderem, convidar vocês, então se vocês puderem, dar uma olhadinha lá na descrição, entrar para conhecer melhor o material. Ele tá num valor super acessível, a leitura, ela é uma leitura rápida, ela é uma leitura que não é cansativa, vocês podem ter um proveito bem grande com relação para a vida de vocês, de melhora, de qualidade de vida em vários aspectos. A minha mentoria também está disponível pela Hotmart, são um acompanhamento por 3 meses, e aí de acordo com a demanda que vocês tiverem interesse. São atendimentos, né, um por semana, durante um período de 3 meses. Então que vocês possam estar entrando nesse material também, poder estar contribuindo de alguma forma, caso isso seja interessante e relevante para a vida de vocês. Um beijo, até o próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe um like, se inscreva no canal, deixe nos comentários se você tem interesse que eu traga outros assuntos, que eu aborde outros temas aqui. Fiquem bem à vontade, vocês podem deixar disponível ali. Agradeço muito quem está no canal, quem tem me elogiado, quem tem demonstrado interesse no conteúdo que eu venho trazendo. Um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo.